Uma ótima noite para você que acompanha aqui no canal nosso conteúdo. Satisfação poder chegar mais uma vez trazendo mais um podcast aqui em nosso canal. Então, desde já, quero agradecer a Deus, louvar ao Senhor pela sua vida que me acompanha nesse dia e agradecer aqueles que já são inscritos em nosso canal, aqueles que deixam sempre o seu like aí para fortalecer o conteúdo. Que Deus te abençoe, que o Senhor te recompense nesse dia de hoje. Meus queridos amigos, ouvintes que me ouvem, nesse podcast eu quero trazer uma revelação preciosa da Palavra de Deus, meditando aqui no livro do Gênesis, fazendo a minha leitura bíblica, e eu tenho certeza que essa palavra vai edificar a sua fé, edificar o seu coração. Quero desde já também pedir para que você nos acompanhe até o final, porque essa mensagem tem revelações poderosas, chaves preciosas que você vai virar na sua mente. Se você é aquela pessoa que valoriza aquelas dicas de ouro, aquelas orientações preciosas, ou seja, as revelações da palavra de Deus, você vai ficar até o final. Quero dizer que eu estou gravando esse podcast na minha casa, então é natural que sempre tem barulhos externos, né? Barulhos externos, mas eu peço que você foque aqui na mensagem, porque Deus quer falar ao seu coração através dessa palavra. Eu quero caminhar em alguns versículos da Bíblia, quero usar como base o livro de Gênesis, capítulo 5. A gente vai trazer aqui, por exemplo, falando um pouco da história de Noé. E você vai entender em que contexto Noé chegou e como Deus trabalhou através da sua vida. Interessante que quando você olha para a genealogia de Adão, né, ele teve filhos e filhas, mas eu quero destacar aqui, por exemplo, o filho dele chamado Sete. Esse filho deles teve na sua genealogia Noé. E se você for seguindo, né, Sete, depois veio Enos veio Cainã a Malalael, Jared, depois veio Enoque, depois veio Matusalém, Lameque e depois veio Noé. Noé foi um homem diferente de todos os outros, porque de fato ele caminhou com Deus. E a Bíblia fala que Noé era um homem íntegro, né? Era um homem íntegro, um homem justo e se destacou, né, entre os homens de sua época. E o interessante é que quando a gente chega no capítulo 6, vai ter um destaque aqui justamente sobre a corrupção humana. Ou seja, como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: meu espírito não agirá para sempre no homem. Ou seja, Deus já está dizendo: meu espírito não agirá para sempre no homem. Pois este é o quê? O que Deus está dizendo? Este é carnal e os seus dias serão de 120 anos. Naquela época os homens chegavam entre 700 a 900 anos, passava um pouco disso. Porém, Deus limitou
e fez com que eles vivessem no máximo até 120 anos. Acontece de alguns passarem um pouco disso, mas são raras as exceções e também não vivem tanto assim. Mas o que mais destaca aqui é que o homem se tornou carnal, os seus desejos inclinados para o mal, e Deus pôde perceber que a sua natureza era extremamente pecaminosa. E naquele tempo onde a maldade aumentava, os pecados praticados eram terríveis, o Senhor se arrependeu de ter criado o homem. Se você observar no versículo 5, no capítulo 6 do livro de Gênesis, você vai perceber o Senhor declarando: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra. Ou seja, não só aumentou, multiplicou, cresceu de forma absurda. E que ele era continuamente mau em todos os desígnios do seu coração. Ou seja, todo o desejo do coração humano era inclinado para a maldade. Então se arrependeu o Senhor. Quem se arrependeu? Deus. Deus se arrepende? Se arrependeu. Uma coisa que Deus se arrependeu foi de ter feito o quê? O homem. Mas olha como a graça de Deus é uma coisa tremenda, né? Quando Deus fala: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, tanto o homem como os animais, os répteis, as aves do céu, porque ele se arrependeu de os terem feito justamente por causa da maldade, do pecado. Teve, porém, um homem, né? E o texto destaca: porém, Noé achou graça diante do Senhor. E por causa dele, Deus não destruiu todo o ser humano que ele tinha criado, porque aqui vai dizer que Noé era um homem justo e íntegro. Preste atenção numa coisa. O pecado de fato entristece o coração do Senhor. Ai de nós se não fosse Jesus Cristo. A terra já teria sido completamente destruída. E nós devemos tudo a Jesus. De fato, ele pagou o preço. De fato, ele se entregou, se sacrificou, deu a sua vida por nós. E eu estava agora há pouco refletindo a respeito dessa passagem e a minha mente começou a voar nas asas do Espírito, posso assim dizer, e veio algo precioso, né? Aqui fala que Deus se voltava para a terra para ver o que o homem estava fazendo. E uma coisa interessante me chamou a atenção. Assim, um Deus tão grande, eterno, infinito, poderoso, que colocou o seu trono acima das estrelas. E você tem que pensar, para você poder entender a grandeza de Deus, você tem que pensar o seguinte: uma estrela está a milhões de anos-luz da Terra. Tem planeta que chega a estar a bilhões de anos-luz. São lugares inalcançáveis, né, pelo homem. É impossível o homem alcançar esses lugares. E Deus
colocou o seu trono acima das estrelas. E uma coisa que me chama a atenção: o Deus que estabeleceu o seu trono acima das estrelas, e as estrelas estão a milhões de anos-luz da Terra, ou seja, muito acima, milhões de anos-luz acima da Terra. Preste atenção nessa revelação. Deus, todas as vezes que ele se volta para a Terra, para os céus, para observar o que o homem está fazendo, ele tem que se humilhar muito, não é pouco, é muito. Para Deus se voltar para a terra e observar o que o homem está fazendo, ele tem que se humilhar muito. Existem duas situações que faz Deus se voltar para a terra para executar, né? Tanto juízo como quando ele quer honrar alguém. Então são situações que Deus se volta para a terra para observar e retribuir a cada um de acordo com a sua conduta. Então o Senhor se humilha toda vez que ele tem que se voltar para a terra, colocar os seus olhos na terra, porque o seu trono é santo, é eterno, é poderoso e não existe nada acima do trono de Deus. Nada, só o próprio Deus. Só Deus, só Deus. Não tem outra coisa acima de Deus. Nada, só Ele. Ele é tudo. Acima dele, só Ele. Nada que Ele criou está acima dele. Nada. Tudo que Ele criou está abaixo dele. Desde a estrela da galáxia mais distante, a bilhões, a trilhões de anos-luz, tudo isso está abaixo dele. Oh glória! Então, meu amigo, não queira ser soberbo diante de um Deus como este. Renda-se, se curve e declare apenas uma palavra: eu sou nada, eu sou pó. Eu não sou digno de mencionar o nome dele. Eu não sou digno de receber nada, porque eu sou um homem falho. A minha carne é podre, a minha carne é cheia de pecado, e Ele é um Deus santo, e eu não sou digno de ser nem sequer contado entre os grãos de areia, comparando como a areia do mar, né? Nem como um grão, como uma pedrinha de areia, você pode ser comparado. Você não é nada. Eu não sou nada. Nós não somos nada diante de um Deus tão santo, tão poderoso, tão eterno. Não há palavra para descrever, engrandecer, exaltar, medir, falar a respeito de um Deus eterno, santo. Minhas palavras são pequenas, meus argumentos são medíocres, diante de um Deus tão poderoso e santo. Não há como expressar um Deus nessa magnitude, em termos de grandeza, poder e majestade. E por que eu quero declarar isso, quero falar com vocês a respeito desse assunto? Porque as pessoas não têm dimensão de quem Deus é. Elas não têm a ideia do que é Deus. A nossa mente humana é extremamente limitada. Não há como você medir o que Deus é.
Tudo que você imaginar de eterno e infinito, Deus está acima de tudo isso. Porque isso ainda foi criado por Ele. A própria palavra eternidade, infinito, foram criadas por Ele. Logo, tudo aquilo que Ele criou está abaixo dele, então não tem como nem mensurar o que é Deus. É por isso que nós precisamos nos render diante do seu poder. É por isso que o homem precisa se curvar diante da sua grandeza, da sua majestade. Quando você chega num entendimento como esse, você percebe o quanto você é miserável e indigno e o quanto o sacrifício de Jesus tem um valor imensurável na eternidade. Se não fosse Jesus, irmãos, você não estaria aqui. Eu não estaria aqui. Essa terra não existiria mais. Porque foi o único sacrifício perfeito que Deus recebeu, definitivo, nas suas narinas. Ele pôde sentir o cheiro desse sacrifício perfeito e ali, por meio de Jesus Cristo, ele estabelece uma aliança novamente com o homem, por meio do seu amado Filho Jesus Cristo. É por isso que nós temos que ter na nossa consciência o quanto o pecado é terrível, o quanto não vale a pena escolher o caminho do erro. Nós não somos dignos, nós não somos merecedores, nós não somos nada. E o interessante é que o Senhor olha para Noé, na hora que ele se humilha, né? Ele tem que se humilhar, tem que se curvar quando ele olha para os céus e para a terra. E quando ele olha para Noé, ele fala: não, vale a pena ainda eu tentar mais uma vez fazer alguma coisa por meio do homem na terra, porque Noé se esforçava para ser um homem correto. Ele se esforçava para ser um homem justo e íntegro. E isso agradou o coração do Senhor de tal forma que ele pediu para que Noé construísse uma arca, e Noé prontamente obedeceu. E nesse processo de construção dessa arca, alguns pregadores, quando vai trazer uma palavra sobre isso, eles dizem, né? Quantas pessoas devem ter zombado de Noé, né? E eu não duvido que isso tenha ocorrido, não. Acredito sim, porque quando ele estava ali preparando, muitas pessoas o chamaram de louco, riam, zombavam, só que não estavam zombando de Noé. Quando você está fazendo algo para Deus, ou quando alguém está falando em nome de Deus, e você simplesmente ignora aquela pessoa ou nem dá ouvido à sua palavra, não é a pessoa que você está ignorando, mas o próprio Deus, porque ela não está falando nada que é dela. A palavra não é dela, a mensagem não é dela. A mensagem sempre será maior do que o mensageiro. Guarde isso. A mensagem sempre será maior do que o mensageiro. E você deve reverenciar quando um homem prega a Bíblia e fala a palavra de Deus. Você deve reverenciar a mensagem
que está na boca daquele homem. Por mais simples que ele seja, ou não importa a sua posição, se essa grande mensagem está na boca de uma criança, você deve ter reverência por essa mensagem, porque não é a criança, mas é a mensagem que fala de um Deus eterno, poderoso, digno de louvor, de glória e de honra. Então, preste atenção, quando você está num culto e fica com a sua boca fechada, porque fulano está pregando, eu não vou adorar, eu não vou glorificar, ou até você inveja aquela pessoa que está sendo um instrumento ali para falar a palavra de Deus, você não está invejando aquela pessoa. Tire isso da sua cabeça. Você está invejando o próprio Deus. Você está rejeitando, quando você rejeita a mensagem na boca do mensageiro, você está rejeitando o próprio Deus. E você está rejeitando a oportunidade, o amor que Deus está se manifestando, que Deus está manifestando, aliás, naquela mensagem para alcançar o seu coração. Você está dizendo não àquela oportunidade que Deus está te dando, porque você, de forma carnal, olha com os olhos carnais para quem está levando a mensagem, porque você não teve discernimento nem a visão de compreender que a mensagem tem maior valor. Certa feita, encontraram Billy Graham em uma rua nos Estados Unidos, não me lembro agora em que local, mas quiseram tirar uma foto com ele e tietar, como se fosse uma celebridade. E disseram assim: eis aí um grande pregador. E ele respondeu prontamente: não, eu sou apenas um homem simples que carrego comigo uma grande mensagem. Essa deve ser a observação de todo homem que ministra, que prega a palavra de Deus. Eu sou apenas um homem simples que carrego comigo uma grande mensagem. Então, irmãos, quando nós temos essa clareza na nossa mente, no nosso coração, fica mais fácil de Deus usar a nossa vida. Fica mais fácil do Espírito Santo penetrar no nosso coração e nos trazer revelações preciosas a respeito da palavra do Senhor. E foi isso que Deus encontrou no coração de Noé: simplicidade, integridade. E é o que falta para muitos homens, para muitas mulheres hoje. Pessoas íntegras, de valor, de caráter, que carreguem princípios no seu coração. Mas os tempos mudaram. As coisas estão mais modernas. Mas deixa eu te falar uma coisa. A palavra do Senhor continua a mesma. Não importa. A forma de andar com Deus não mudou. A forma de andar com Deus ainda se faz do mesmo jeito, com humildade, com integridade, com temor, com amor. Ou seja, se desviando do mal. E é uma questão de você compreender por meio da palavra de Deus o que ela é na sua vida. Gênesis é um livro que nos remete ao começo de todas as coisas e faz você compreender o porquê que o ser humano sofre tanto com as questões do pecado, Quando você olha lá para Adão e Eva,
e você percebe que estrago eles fizeram, né? Quando cederam à tentação, quando cederam aos enganos da serpente. Mas depois, quando você volta os seus olhos para Jesus, você se alegra e diz: agora eu posso ter esperança por meio de um homem, do segundo Adão, que foi perfeito, que não falhou. O primeiro Adão, de fato, cedeu à tentação, mas o segundo Adão não. O primeiro Adão se curvou para os enganos da serpente. O segundo Adão não. Ao contrário, ele repreendeu e expulsou Satanás quando esse o tentou no deserto. Eu não sei se você está compreendendo a dimensão dessa palavra de hoje, mas preste atenção, você não serve a um Deus pequeno. Pequeno é a sua capacidade de compreender quem Deus é. Pequenos somos nós. Nós, na realidade, somos insignificantes. A nossa mente não é nada. É por isso que quanto mais eu medito na palavra, quanto mais eu procuro ler, mais eu percebo que eu sei muito pouco, eu sei quase nada. E quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu percebo que eu sou ignorante. Essa é a sensação que eu tenho no meu coração. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu percebo que sou ignorante. E a terra estava corrompida, mas teve um homem que decidiu andar com Deus. Você está entendendo como isso é poderoso? Não é muito diferente de hoje. A terra está corrompida, mas um homem decidiu andar com Deus. E quando esse homem decide andar com Deus, Deus simplesmente aperta o botão de reset. Vamos começar tudo de novo. E aí ele tira da terra aqueles que não queriam nenhum compromisso com ele. Só Noé e sua família e os animais que Deus escolheu, macho e fêmea de cada espécie, pôde recomeçar esse novo projeto. E aí, Noé cumpre toda a orientação do Senhor. E uma das coisas que me chama a atenção para fechar esse podcast de hoje é a paciência que Noé teve, né? Foi um homem paciente, que soube esperar, que soube seguir todas as orientações de Deus. Irmãos, nós temos que aprender muita coisa. Principalmente sobre paciência, porque nós não sabemos nada sobre paciência, sobre longanimidade, sobre ser longânimo e o quanto isso é importante na construção da nossa estrutura de fé. Como isso é importante na nossa construção espiritual. Como isso é importante. Que o Senhor possa abençoar essa mensagem no seu coração. Eu confesso para vocês que, lendo o livro de Gênesis, esse texto me deixou muito tocado. E eu quero, com certeza, compartilhar outras mensagens, porque
eu fiz um propósito no meu coração e esse ano eu quero me dedicar um pouco mais à palavra de Deus. Eu quero aprender mais a respeito do Senhor e poder ajudar e poder usar todo esse pequeno conhecimento para honrar o nome do Senhor na terra, para ajudar pessoas. Foi para isso que Deus me levantou, para ajudar pessoas. Que Deus abençoe essa palavra no seu coração, que o Senhor abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa. Você que ficou até aqui, muito obrigado pela sua companhia. Que essas chaves que você pegou nessa mensagem de hoje, nesse podcast, possa te ajudar a clarificar o propósito de Deus no seu coração. Amém? Então compartilhe com seus amigos, compartilhe aí no seu WhatsApp, nos ajude a levar essa palavra, essa mensagem para mais pessoas. Que Deus te abençoe, um forte abraço, não deixe de colocar o seu like nesse conteúdo e de compartilhar também este conteúdo.